Você sabe o que é belting? Sabe mesmo? Se eu te perguntar, você vai me explicar de um jeito que eu entenda e sem gaguejar? Olha, olha! Então, se você não sabe o que é belting, ou se você sabe mais ou menos, fica comigo, porque esse vídeo vai te esclarecer, ok? Revolução Vocal! Fala Belter, meu nome é Beto Soroli, eu sou o seu vocal coach na internet, este é o Revolução Vocal, o canal mais Belter do YouTube, e hoje o vídeo é para quem não sabe o que é belting ou para quem quer entender um pouco melhor o que é belting. Essa palavra que não é em português, mas que está sendo cada vez mais utilizada em relação ao canto. Então, esse canal tem 140 mil inscritos hoje. Eu falo muito de belting, né? É o carro-chefe do canal, porque é uma técnica que depois que eu aprendi, me ajudou muito no meu jeito de cantar e mudou muito o jeito que eu dou aula e etc. Mudou a minha vida. Então, eu compartilho isso com vocês. Mas, embora tenha 140 mil pessoas que já escutam eu falar o que é belting, o que não é belting, exemplos de belting, etc., sempre aparece alguém que me pergunta, mas o que é belting? O que é isso? Então eu quero mostrar para vocês aqui de onde eu tirei essa coisa toda explicadinho, tá bom? Quando você entende o porquê de se utilizar uma expressão e que expressão exatamente é essa, qual o significado dessa expressão, tudo fica mais claro. Eu, por exemplo, gosto muito da etimologia da palavra, etimologia é a ciência que estuda a origem das palavras, né? Então eu tento ir na etimologia para decupar a palavra, separar ela em partes e entender o real significado para entender o porquê que uma determinada pessoa começou a utilizar aquela palavra para expressar uma ideia. Então, a ideia belting veio de onde, né? Por que se utilizar essa palavra para classificar um jeito de cantar, né? Então vamos falar sobre isso. Então vamos pensar. Belting é uma técnica vocal, ok. Beleza? Então tem os paradigmas lá, tem as orientações, tem os protocolos que você vai ter que fazer enquanto técnica. Mas, quando você fala assim, um cantor está cantando de belting, ou ele está fazendo belting, ou o som dele está meio de belting, está beltado, que é uma conjugação aí dessa palavra que eu gosto de utilizar, mas que eu meio que inventei, né? Porque a palavra é em inglês. Então, beltado é um neologismo, é uma palavra inventada a partir de uma outra. Então, belting, ele pode ser considerado, né, como um adjetivo para um jeito de cantar. Então, belting é um jeito de cantar, é uma característica de um jeito de cantar. Por exemplo, sussurro. Quando você escuta a palavra sussurro, você já imagina que a voz está saindo assim. Então, para minha voz sair sussurrada, eu tenho que fazer ajustes aqui no meu trato vocal, nas partes que participam da minha voz, porque a voz vai ficar diferente da minha voz falada. A minha respiração pode mudar, o trabalho das minhas pregas vocais, que estão aqui no meio do meu pescoço, vai ser diferente na fala e no sussurro. A minha boca, a minha língua, enfim, tudo aqui pode se mexer diferente, pode ter uma configuração diferente. Lembrando que isso tudo aqui é musculatura. Então, o músculo eu posso contrair ou alongar, eu posso modificar, fazer ajustes. Então, o sussurro ele é diferente da minha fala, então eu preciso de fazer ajustes. O belting é a mesma coisa, ele vai ser geralmente diferente da nossa fala habitual, principalmente nós brasileiros, tá? Tem gente que pode já falar de um jeito mais beltado? Tem, existem muitas pessoas que falam, que já tem os ajustes parecidos com o do belting, mas a maioria não faz. Então ela pode aprender. Ela não faz naturalmente porque não é o jeito que ela fala, mas ela pode aprender e desenvolver esses ajustes para cantar mais beltado, para cantar belting. Qualquer pessoa pode aprender os ajustes do belting e cantar o tal do belting. Não importa a classificação vocal, se a pessoa canta mais grave ou mais agudo, se a voz da pessoa é mais fraca ou mais forte, se é mais fina, se é mais grossa. Todo mundo pode aprender belting.
Basta você ter uma boa orientação, uma orientação clara, uma orientação de um profissional realmente capacitado para ensinar esses ajustes. Alguém que tenha aprendido, consiga executar e consiga te explicar o passo a passo, de uma forma que você entenda, ok? Para isso que tem esse canal, né? Para já te ajudar, né? O canal não substitui um professor, não substitui um curso, claro, mas ele te ajuda. Essa é a minha intenção. Então, o belting é um jeito de cantar. Quem inventou esse jeito de cantar, ou quem chamou ele de belting, foram os norte-americanos, né? Dentro do teatro musical norte-americano, começou a se cunhar esse termo belting para explicar ou para classificar o jeito que algumas pessoas cantavam, né? Lá na década de 20, 30, alguns cantores cantavam de um jeito diferente dos outros, principalmente assim, da maioria. Os cantores principais, as cantoras na verdade, porque começou esse termo a ser utilizado para explicar o jeito que algumas mulheres cantavam. As cantoras protagonistas dos espetáculos, elas imitavam as cantoras de ópera por uma herança europeia. Então elas cantavam com a voz mais assim de cabeça. As protagonistas, as mocinhas, elas cantavam assim. E esse jeito imitava o canto erudito europeu, né, por uma herança cultural. E aí algumas mulheres não conseguiam cantar dessa forma e cantavam de outro jeito, que parecia mais uma voz falada, que parecia mais o que a gente chama de voz de peito, mas que cantava bem agudo, não era exatamente uma voz de peito e etc. Se você não sabe o que é voz de peito, quiser saber um pouquinho mais, hashtag voz de peito, comenta aqui embaixo, porque aí eu vou saber. Se muita gente quiser, eu faço um vídeo sobre isso, tá bom? Mas aí eu já brinco muito, né? Belt não é voz de peito. Então, só que o belting parece a tal da voz de peito, uma voz forte, potente, que parece a voz falada, diferente dessa voz que parecia mais uma voz de cabeça, uma voz meio erudita assim. Então, começou a chamar a atenção, porque algumas mulheres conseguiam fazer isso de uma forma com um som muito forte, claro, que dava para entender o texto, e aí isso passou a ser visto como uma qualidade, porque não existia microfone. Os cantores, eles tinham que cantar e em cima de uma orquestra que estava tocando junto com eles, né? A orquestra às vezes ficava na frente, ou do lado, ou atrás, dependendo do espetáculo, e aquilo fazia muito volume de som, porque tinha muitos instrumentos, e o cantor tinha que ser ouvido e entendido. E aí as cantoras que cantavam desse jeito esquisito, davam para ser ouvidas e entendidas. Você conseguia entender a voz delas e ouvir bem a voz delas. E aí alguém virou e falou assim: nossa, essa cantora ela não está cantando, ela está belting out the note. Belting out the note. O que é belting out? Né? Belting, se você for olhar na tradução literal, é cinturão, tipo um cinto mesmo. E aí, belting out é como se fosse uma cintada, uma chicotada. Então ela não está cantando a nota, ela está chicoteando a nota. Ela está fazendo um som que bate com força, né? Então a pessoa usou esse apelido. E o apelido pegou, o tal do belting pegou, para demonstrar alguns cantores que estavam cantando de um jeito que era interessante para o tipo de espetáculo. Geralmente os cantores que cantavam desse jeito, eles faziam papéis cômicos, né? A velha, a mulher engraçada, a mulher pobre, etc. Porque esse som assim era considerado um som mais rústico, não refinado, em comparação com a herança do canto erudito. E as mocinhas bonitinhas, princesas, cantavam com um som mais coberto e com a voz mais passada, né? Com a voz mais de cabeça, né? Para usar termos gerais, assim. E aí, esse tipo de cantora que cantava com esse som mais forte, mais beltado, passou a ser bem visto. Por quê? Porque o som empolga, o som chegando, o som vibra dentro da nossa cabeça também. Parece que a pessoa está gritando a plenos pulmões, então parece que ela está numa emoção muito grande.
Então isso era interessante para o teatro, era uma coisa dramatúrgica, né? Servia bem a dramaturgia do espetáculo, porque imagina uma bruxa verde cantando uma música que é para expressar que ela tá com muita raiva. E aí a cantora chega e canta assim. Isso aqui passa elegância, passa polidez, não passa grito. Aí, diferente disso, chega a outra e faz. Uau! Aí parece que essa aqui tá realmente com raiva, eu acredito mais. Embora quando a gente vá ao teatro, a gente sabe que é tudo uma historinha inventada, que é mentira, né? Que é uma fantasia que está sendo representada ali no palco, a gente quer acreditar. Quando a gente acredita no personagem, a gente fala, nossa, esse é um bom ator. Então as belters recém-classificadas começaram a ser vistas como um tipo de artista performer muito interessante para determinados papéis. E aí foi se popularizando. Então os cantores que já cantavam assim começaram a ter uma expressividade no mercado de teatro musical. Os produtores chamavam esses cantores para fazer os papéis, os diretores chamavam esses cantores para fazer os papéis. Por quê? Porque o público queria ver. Então o público pagava para ver essas pessoas. Essas pessoas começaram a serem vistas, né? E as pessoas queriam ver essas pessoas. A performance delas começou a ser desejada e então isso impulsionou o mercado ali. E aí, ao longo do século passado, vários estudiosos, professores de canto, pesquisadores da voz foram em busca de tentar entender. E à medida que a tecnologia foi avançando e veio a otorrinolaringologia, a fonoaudiologia, os exames de imagem, etc., começou-se a catalogar esses ajustes e a comparar a diferença deles para uma voz falada, para uma voz de peito, para uma voz de cabeça, para um canto erudito. E aí o belting se tornou uma técnica totalmente catalogada, totalmente comprovada cientificamente. E a gente no Brasil tem o privilégio de ter o maestro Marconi Araújo como um pioneiro. Eu já falei sobre o livro dele aqui no canal, até deixei o livro dele aqui para não esquecer, ó. Belting contemporâneo, não sei se vai estar focando, meninas tutupau. Ele gostava desse jeito de cantar muito antes de se falar dessa técnica aqui no Brasil e ele resolveu estudar isso, porque ele como maestro, né, ele queria reger os coros dele para ter essa sonoridade. Então, ele foi estudar isso mais a fundo que eu digo, tanto tecnicamente, da maneira como os americanos já trabalhavam, mas também fisiologicamente, indo além do jeito que muitos americanos trabalham, porque os americanos eles já meio que falam meio beltado. Então, para eles, às vezes é um pouco mais fácil fazer belting do que pra gente, embora nem todo americano faça belting, ok? Então o maestro Marconi Araújo foi investigar fisiologicamente o que estava acontecendo e ele catalogou tudo numa técnica que está inclusive nesse livro, belting contemporâneo. Ele chamou de belting contemporâneo por quê? Porque ele percebeu que da década de 80 para frente, comparando com a década de 80 para trás, os cantores foram se aperfeiçoando. Isso tem muito a ver com o advento das outras tecnologias que foram entrando no teatro musical, tipo equipamento de som. Já que tinha microfone, as cantoras não precisavam fazer o mesmo tipo de som que a cantora lá da década de 20 fazia, porque ela estava sozinha no palco contra uma orquestra. Agora a cantora está microfonada. Então ela foi descobrindo que ela precisava de fazer menos força para ter um som com aquela característica, com aquela sonoridade, mas com a ajuda do microfone. Então, o belting contemporâneo é uma técnica que cataloga todos os ajustes para fazer os vários tipos de belting, porque ao longo do século também foi se desdobrando em vários tipos, de uma forma saudável, fazendo o menos esforço possível. Essa é a proposta do maestro Marconi Araújo, com a sua metodologia, com o seu livro, e ele realmente tem muito sucesso nesse objetivo dele, porque
Ele já está aí no mercado há bastante tempo, apesar dele ser jovem, ele trabalha desde muito jovem, então ele tem muitos alunos que são protagonistas de musical, que são cantores pop, que são professores de canto. Ele forma professores, já tem mais de 90 professores capacitados em belting contemporâneo no Brasil. Então procure um professor capacitado perto da sua região, ou que você faça aula online com ele, porque aí com certeza você vai estudar belting de uma forma segura, com uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo, que passou pelo processo, que entendeu a técnica. Então, se alguém falar de belting aqui na internet, procura saber se ele é um professor capacitado. O maestro Marconi Araújo, o que ele pretendeu com essa técnica? Facilitar. Ele não pretendeu monopolizar o ensino da técnica. Existem várias pessoas que podem chegar no resultado do belting e ensinar o belting de uma forma diferente, utilizando speech level sing, por exemplo. Você pode conseguir uma sonoridade igual a alguns tipos de belting, ou alguma pessoa que estudou nos Estados Unidos pode ter aprendido uma forma de ensinar belting. Mas no Brasil hoje, não é defendendo o meu lado porque eu sou professor capacitado, mas eu vejo as coisas, entendeu? Eu sempre estou fazendo reciclagem, eu sempre estou lá no estúdio, eu sempre estou conversando com professores. Tem mais de 11 anos que eu trabalho com essa técnica, já consegui ajudar centenas de alunos com os mais tipos variados de voz. Então, eu sei que quem é professor capacitado, o maestro é muito exigente na capacitação. Teve prova de capacitação agora em janeiro, os alunos tremiam nas bases, todo mundo suando frio, nervoso. Pessoas que já cantam muito bem, mas que sabem que ele leva essa coisa da técnica muito a sério. Então, se o professor for capacitado em belting contemporâneo, é um sinal de que provavelmente ele vai ser um bom professor, ou que no mínimo ele sabe do que ele está falando, tá bom? Até porque para você ser um bom professor, você precisa de outras coisas. Mas procura saber se a pessoa que está falando de belting com você é capacitada nesse método, tá? Então é isso. Belting é um jeito de cantar que vai te dar um som potente, metálico, que parece uma voz de peito. Geralmente vai facilitar bastante os seus agudos, embora o belting possa ser utilizado em uma extensão um pouco maior do que simplesmente os agudos aí. As cantoras pop americana utilizam muito belting, os cantores de Broadway utilizam muito belting, mas vários outros estilos também a gente consegue ver que as pessoas estão fazendo os ajustes ali que são de belting. Às vezes elas nem sabem o que é belting, mas elas fazem com uma certa facilidade, o som sai bonito, o público gosta, ela não se machuca, então tá tudo certo. Se você quiser saber de outros estilos que utilizam belting, comenta #outros estilos que usam belting aqui embaixo, porque aí eu vou saber que você quer saber sobre esse conteúdo e eu faço ele pra você, tá bom? Então é isso. Belting é legal, belting é bonito, belting é impressionante, a plateia gosta de belting. E se você gosta também como cantor, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque eu prometo que eu ainda vou falar muito de belting, dar muitas dicas para vocês, passo a passo, exercícios, conteúdos, análises de cantores, tá bom? Aqui nesse canal. Então você precisa de estar inscrito, é de graça. Inscreve, clica no sininho para não perder as notificações, porque a revolução vocal está indo para um próximo nível e eu quero que você venha comigo. Um beijo, até a próxima, tchau!